Cara, apesar de não ser tão velho assim, eu tive a honra de ver alguns bons times do São Paulo jogar, alguns times que encantavam, alguns times bons que eram só bons aí, né? Os últimos dois títulos brasileiros eram bons times, né? Tinha o Muricibol e tal. E vi alguns times que tinham muita vontade, mas eles não tinham grandes peças assim, né? E aí, a partir de 2012, depois daquele título da Sul-Americana, do jogo que não terminou contra o Tigres, que marcou a despedida do Lucas, né, que era uma das grandes promessas que o São Paulo tinha aí, né, o Marcelinho que virou Lucas. Parece que todos os times do Brasil se uniram e fizeram, sabe, uma mandinga absurda para o São Paulo. É óbvio que isso é brincadeira, né? Depois daquilo, o que aconteceu foi uma série de gestões amadoras, bandidas, cretinas, uma série de gestões que trouxeram o São Paulo para onde o São Paulo está hoje. E o jogo de hoje contra o Cruzeiro, ele me trouxe de verdade, assim, mais que uma tristeza pela derrota, ele me trouxe a constatação de que o São Paulo é só isso. O São Paulo não é mais do que isso. O São Paulo é um time vagabundo, desinteressado, é um time que não tem vontade, não tem mentalidade de campeão, não sabe a que veio, tá sempre correndo atrás, tentando fazer alguma coisa, oscila, é um time mentalmente, sabe, patético, e tem jogadores que são dignos de pena, né? Hoje, para mim, a derrota está na conta do Dorival, que escalou o Alisson, o Nestor e o Rafinha, que a gente não entende o que acontece. O Nestor é um cara que assiste o jogo de dentro do campo, né, um privilegiado. O Rafinha é um aposentado que ainda joga. E o Alisson é uma piada das piores que já passaram pelo Morumbi aí, né? No nível de, sabe, Clemente Rodrigues, Marquinhos Calazans e outros nomes aí bizarros, né? O Alisson é um jogador patético, ele não é profissional nunca, né? É um jogador medíocre que eu não entendo como todo jogo tá como titular nesse time. E o São Paulo, acredite se quiser, né? Como toda desgraça é pouca para São Paulino, São Paulo conseguiu perder para um time que deu 0 chutes no gol. O Cruzeiro termina o jogo em casa, fazendo cera, como um time pequeno, time ridículo também, ganhando do São Paulo sem dar um chute no gol, né? Coisas que só acontecem com São Paulo, não dá para entender. A gente fica indignado, assim, estraga o nosso final de semana, é surreal. Mas é o São Paulo, né? Como eu falei, eu constatei esse sentimento de que hoje em dia o São Paulo é isso, é um time medíocre, é um time pequeno, é um time patético, varziano muitas vezes, é um time que não tem bola para ganhar desse Cruzeiro, né? Jogo no Independência, né, no mando de campo do Cruzeiro, 17 mil torcedores lá, né, para quem está acostumado a ver o Morumbi com 40, 50 mil, 17 mil torcedores. O Cruzeiro começou pressionando o São Paulo, óbvio, joga em casa, né, tem que fazer essa pressão mesmo. E começou, teve ali uma chance ou outra, né, bola sempre perigando pela área ali e tal. São Paulo afobado, lento, dormindo. São Paulo, assim, ele sempre começa atrás do placar, ele sempre começa desinteressado, dormindo, sabe? Jogadores que você espera que vão pôr a bola no chão, vão pensar, vão acalmar, como o Arboleda, Rafinha, enfim, eles desaparecem nesse momento que a gente precisa. E aí o Cruzeiro, numa troca de passes, num cruzamento, o lateral, acho que direito do Cruzeiro, cruza uma bola na área e o Rafinha faz um gol contra que não dá para entender. Capitão do São Paulo, cara experiente que já jogou, sabe, tantos campeonatos, tantos times, fazer um gol daquele é mais um daqueles golpes duros que a gente leva por ser São Paulino, né? E vale ressaltar que o jogador do Cruzeiro, que foi disputar o lance com o Rafinha, estava impedido. O São Paulo teve um lance parecidíssimo, né, contra o Palmeiras no Campeonato Paulista de 2019, se não me engano, 2021, se não me engano, onde o Miranda vai disputar a bola, o juiz deu impedimento. Mas, assim, não vale de nada a gente falar, porque, sabe, futebol brasileiro é isso, cara. Futebol brasileiro é um lixo também, CBF, Federação Paulista. É um lixo, é isso, é só isso, mais nada.
E aí o São Paulo, como sempre, corre atrás, né? E você sair atrás no placar, fora o fator psicológico, tem o desgaste de você ter que correr para empatar o jogo, né? Então o São Paulo corre atrás, já é um time mentalmente destroçado, né? Tem a mentalidade, assim, sabe, de fracasso, mentalidade de derrota. E aí você tem, em momentos difíceis, em um clube grande, um clube com valores individuais, você tem sempre aquele jogador que aparece, que chama o jogo, que quer vencer, que tem, sabe, aquela fome. Só que no São Paulo não. E aí o São Paulo até equilibra o jogo, né? O Cruzeiro tem mais, digamos que a organização tática marca o São Paulo, impede ali grandes jogadas, né? O São Paulo não foi um primor, mas criou uma chance ou outra, né? E aí o Rafael Cabral brilhou, para mim foi o melhor jogador em campo, fez umas 3 ou 4 defesas ali claras de gol do São Paulo, né? 2 eu acho do Caleri. E aí um lance que assim, só acontece no São Paulo, cara. Esse jogador medíocre, esse jogador patético do Rodrigo Nestor, o De Bruyne de Cotia, né? O craque, a joia rara de Cotia, me perde um gol sem goleiro, cara. É surreal, é só aqui no Atlético eu assisti o jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians hoje, você vê aquele Vitor Roque jogar, que jogador, cara, o cara é rápido, ele dribla, ele parte para cima, ele finaliza, isso sim é uma joia. Aí você tem o Endrick no Palmeiras, você tem o Corinthians com aquele, eu acho que é Juan, e tem o Wesley, uns jogadores bons lá, você tem o Menino no Palmeiras, você tem vários, o Marcos Leonardo no Santos, você tem vários jovens jogadores, promessas mesmo, que correspondem, que jogam bola, e aí chamar o Nestor de promessa chega a ser, sabe, um assinte, chega a ser uma ofensa para promessas de verdade, como esses que eu citei, sabe? O Nestor é só um jogador medíocre, superestimado, que está acomodado num time medíocre, que ficou pequeno com o tempo, que, como eu falei hoje, eu constatei no jogo de hoje que o São Paulo ficou pequeno, é isso. O Cruzeiro, do começo ao fim, jogou 10 minutos, pressionou, fez o gol e depois fez cera, e depois simulou. Aquele Henrique Dourado, um jogador horroroso, que nunca jogou bola em lugar nenhum, fingiu umas 3, 4 vezes que levou cotovelada, que apanhou, e não aconteceu nada, porque a arbitragem no Brasil ela é condescendente com esse espetáculo bizonho que esses jogadores fazem, não só do Cruzeiro, mas todo jogador faz. Todo jogador quer simular, quer ser malandro, quer ser esperto, o próprio São Paulo também, e isso deixa o jogo feio, picado, isso faz com que o jogo perca ritmo, sabe? Isso é uma ofensa para quem paga para estar lá, para quem paga para assistir pay-per-view, para quem se dispõe a assistir e ver um espetáculo. É uma ofensa, cara, é uma ofensa. Tinha que parar, a arbitragem tinha que ser rigorosa, punir esses caras, expulsar esses caras. E aí vai lá no acréscimo e dá 5, 6 minutos de jogo, o jogo ficou 15, 20 minutos parado por conta de... sabe? Aí no acréscimo o cara cai e fica mais 2 parado. Então, assim, a arbitragem brasileira é um lixo. A arbitragem brasileira não vale nem comentar, né? Porque você vê que os árbitros eles querem aparecer, né? Então ele vai para cima do jogador, dá cartão, faz pose, enfim. Acho que isso já é comum, né? A gente tem que aprender a jogar contra e sempre presumir que a arbitragem vai prejudicar, porque vai mesmo. Aqui no Brasil é assim. Mas aí no segundo tempo, eu acho que, como eu falei, a derrota hoje está muito na conta do Dorival, escalou errado, demorou para mexer, foi tirar o Nestor com 30 minutos de jogo. No segundo tempo ele coloca o Luciano, é nítido, assim, sabe? Quem não tem capacidade, eu não tenho capacidade de ser técnico do São Paulo como Dorival, mas eu consigo enxergar que sem o Luciano, o Caleri fica isolado no ataque, o São Paulo é improdutivo. Ele tira o lixo do Alisson, que só faz peso em campo, coloca o Luciano e o time ganha volume. O Luciano não foi, sabe, um primor, não fez várias jogadas. O Luciano também é displicente, desinteressado. Ele sempre perde umas bolas no ataque que gera contra-ataque. Hoje ele virou uma bola no meio campo, o jogador do Cruzeiro pegou e partiu sozinho. Sorte que é um time horroroso também do Cruzeiro e não conseguiu dar em nada. Mas é um jogador, para mim, desinteressadíssimo também. Não entendo essa idolatria que tem com ele. E aí o São Paulo, no segundo tempo, mandou no jogo. O Cruzeiro apostou no contra-ataque, é um time até que veloz, mas não criou, sabe, chances absurdas de fazer e tal, não. O São Paulo teve boas chances, o Rafael Cabral fez umas 2 defesas, e aí o Dorival foi mexendo, né, colocou o Juan, colocou o Rodriguinho, não entendo por que não dá chance de começar com o moleque, e aí vai tirar o Nestor com 30 minutos de jogo, cara, sabe, eu não entendo, sinceramente eu não entendo.
O Rogério Ceni ele se perdeu e foi vencido pelas convicções fracas que ele tinha, né? Insistia no Igor Gomes, insistia em umas coisas que só ele via. E o Dorival tá insistindo no Alisson também, não dá para entender, cara. Que esse cara faça 800 gols por treino. Ele não joga nada, todo jogo é a mesma coisa. Qual foi o jogo, desde que o Alisson chegou no São Paulo, que ele decidiu, que ele sabe foi um fator diferencial pro time? Não tem, cara, não tem, porque o cara é horroroso, o cara é horrível, cara. O cara é um lixo de jogador. O Nestor é outro também, então assim, a gente fica refém desses caras. Aí vai pegar um time, vai pegar o The Strongest, um time horrível também terça-feira, o Nestor vai fazer 2 gols e pronto. É o craque, sabe? Um bando de pipoqueiro, vagabundo, que quando você precisa eles não estão nem aí pra gente, sabe? É lamentável. Eu acho que hoje o time todo foi mal. Até o Rafael fez umas demorou para repor, umas saídas de gol ali meio estranha. Então o time todo vai levar um 0 aí. E eu quero destacar negativamente o Rafinha, o Nestor e o lixo do Alisson, que não são, sabe, não são titulares desse time de São Paulo. O Rafinha é um jogador aposentado em atividade. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta do Igor Gomes igual eu tô sentindo. Aí você olha pro banco, o Orejuela foi pro Ceará, né? O Rai Ramos, horroroso, é o Alisson que joga de lateral. O Moreira não volta nunca e o Igor Vinícius não volta nunca, cara. A gente precisa desses caras de volta, o Wellington também. E aí dá para improvisar o Caio mais pra frente. O Caio é voluntarioso, corre, dribla, mas, sabe? Chega uma hora que não dá, cara. Rafinha não dá mais, não tem como, não tem condição. Terceiro zagueiro, de lateral, tomou um baile, né? Tudo que tentou. Aqui, Bruno Rodrigues, que aliás, né, um dos piores erros do Crespo aí. Hoje ia ser um diferencial nesse time horroroso do São Paulo, ter um jogador rápido, desafogo como o Bruno Rodrigues, né? Mas um time sem comando, um time com a gestão patética igual a do Casares, né? Não dá pra esperar muita coisa. O Nestor, cara, chega de ficar nessa de craque, de De Bruyne de Cotia. Ai, cara, o cara ama o São Paulo, vira torcedor, vai torcer, sai, porque em campo não dá. O cara perdeu o gol sem goleiro, igual ele perdeu, num momento que o time precisa, o time perdendo. São Paulo perdeu, foi para 9º lugar, dependendo da rodada amanhã pode cair ainda mais. E esse time que tem um psicológico, sabe, tão patético, tão ridículo, aonde vai parar? Então é difícil demais torcer pro São Paulo, cara, é difícil demais assistir jogo do São Paulo. Ver se... Me recuso a olhar para esse Alisson e falar que ele é jogador profissional. Esse cara é uma piada das piores que já passou pelo Morumbi. É surreal, cara, é surreal, sabe? O Caleri, que para mim ainda não é o Caleri do ano passado, é o único que corre, se entrega, vai, apanha, cai, levanta, termina o jogo morto, enquanto os caras... O Alisson, nem sujar a roupa suja. O Nestor, cara, o Nestor parece uma criança. Sabe quando você vai fazer um churrasco, vai jogar bola com seus amigos e o seu filhinho de 2 anos pede pra jogar também? E aí ele não tem força pra chutar a bola e ele corre e cai. É o Nestor, cara. O Nestor, no 30 segundos de jogo, ele foi dividir uma bola, o cara chegou com o pé mole e ele já tirou o pé e virou. Eu falei, pronto, é um desses dias que o Nestor, ele lembra a gente o craque que ele é. Então... é isso, o São Paulo consegue estragar nosso final de semana, o São Paulo consegue estragar o dia, a gente torce, mas nada muda, é sempre a mesma coisa. É uma diretoria patética, fracassada, é um time de bunda mole, vagabundo, que não tá nem aí pra nada. E o torcedor que se dane, que é o único bem que o São Paulo tem, a sua torcida, e ele maltrata ela todos os dias. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Mais uma derrota nos últimos 4 jogos, perdemos 3 e ganhamos 1. Vai São Paulo, né? Vai São Paulo, porque como o hino diz, né? Salve um tricolor paulista. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e inscrever-se aí no canal, dá essa moral pra gente. Valeu!